segundo Jesus, de John MacArthur. Capítulo 18. A certeza do juízo final. Um senhor que me ouviu pelo rádio escreveu o seguinte: quando ouvi as suas pregações sobre o livro de Romanos, fiquei decepcionado. Para você, a justificação pela fé parece que é fazer do crente um justo, e não simplesmente fazer com que ele reconheça isso. Acrescentou que acreditava que eu cometera um certo erro teológico ao confundir o conceito puramente jurídico de justificação, o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê, com o conceito prático de santificação, a obra de Deus pela qual ele torna o santo crente. Então, ele torna santo o crente. A justificação, tal como ele entendia, ocorre na salvação. A santificação poderá ocorrer mais tarde ou não ocorrer, dependendo da disposição pessoal do indivíduo para obedecer. Enquanto reconhecia que todo crente está justificado, queria abrir um espaço para crentes que pudessem ser não santificados. Esse homem estava enganado. Apesar da justificação e a santificação serem conceitos teológicos distintos, ambos são elementos essenciais da salvação. Deus não declara justa a pessoa que ele não torna justa. A salvação inclui toda a obra de Deus em nosso favor, desde o seu pré-conhecimento a nosso respeito, antes da fundação do mundo, até a nossa glorificação na eternidade futura. Não se pode estabelecer escolhas, decidindo aceitar a vida eterna, mas rejeitar a santidade e a obediência. Quando Deus justifica uma pessoa, ele também a santifica. Como escreveu o Dr. Martin Lloyd Jones, será que percebemos que se realmente compreendermos a doutrina da justificação pela fé, já teremos apanhado a essência e o centro do ensino neotestamentário a respeito de santidade e santificação? Será que percebemos que o sermos justificados pela fé garante a nossa santificação e que, consequentemente, jamais devemos pensar em santificação como uma experiência separada e posterior? As Escrituras contestam aqueles que definem a salvação como um ato puramente judicial, sem quaisquer consequências práticas. Romanos 10:10 representa a fé e a retidão moral como inseparáveis, porque o coração se crê para a justiça. O Hebreus 12:14 fala da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A versão King James traduz o Hebreus 12:14 assim: segui santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 não faz a santidade um pré-requisito para a salvação, mas reconhece-a como resultado seguro desta. Ou seja, a santificação é uma característica de todos os redimidos, não uma condição para que recebam a salvação. Os que creem verdadeiramente com certeza tornam-se santos, e os que não creem jamais poderão ser santos. Eles não têm a esperança de ver a Deus, exceto para comparecerem diante dele em julgamento. Muitos que pensam estar salvos, mas que não vivem vidas santificadas, ficarão chocados ao descobrir no dia do juízo que o céu não é o seu destino. É difícil imaginar uma cena mais horripilante do que a descrita por Jesus em Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqueles que pensam na salvação como uma mera transação legal com um reconhecimento intelectual divorciado de retidão prática, enfrentarão dificuldades com este alerta de Jesus, pois isto coloca a salvação em termos muito práticos. Reitera essa afirmação-chave do Sermão do Monte, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em Mateus 7, o Senhor nos dá um vislumbre do juízo final e da tragédia daqueles que estarão diante do trono com grandes expectativas, mas com apenas uma profissão verbal de fé ou um mero conhecimento intelectual. Eles irão argumentar que realizaram obras para o Senhor, todavia suas palavras e coração estão vazios. Tragicamente, Cristo os expulsará do céu. Observe a frase-chave em Mateus 7, 21. Que identifica o tipo de pessoa que irá habitar no céu. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é o que diz que conhece Jesus ou tem certos fatos a seu respeito, mas aquele que faz a vontade do Pai. O que pratica a iniquidade será excluído. A lição aqui é: se uma pessoa vive em desobediência, não importa o que ela diz ou que boas obras faz.
Trata-se de um incrédulo correndo o risco da condenação eterna. Essa é uma demonstração muito forte, mas é uma parte indispensável do Evangelho segundo Jesus. Estes breves versículos e outros que o seguem adiante, que o seguem imediatamente, condenam duas reações erradas para com Jesus. Primeiro, de professar a fé, mas recusar-se a fazer o que a fé exige. Segundo, ouvir sem obedecer. Dizer sem fazer. O pecado das palavras vazias. Observe que os muitos que serão expulsados no dia do juízo não são pagãos. São pessoas religiosas que optaram pelo caminho do empreendimento humano. São estes os que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso. A sua justificativa serão as obras religiosas que tinham feito. Paulo disse que pessoas assim têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. São bem parecidos com os fariseus, obcecados pela atividade religiosa, não necessariamente apóstatas, nem hereges, nem contrários a Deus, nem ateus ou agnósticos. São apenas pessoas que tentam ganhar o favor de Deus por meio de obras exteriores, em vez de viverem a justiça decorrente da fé. As obras que eles fazem são externas, apenas. São hipócritas que dizem as coisas certas, mas não as praticam de coração. Na verdade, a despeito de todas as coisas boas que dirão ter feito, a razão pela qual serão escolhidas é que não fazem a vontade do Pai Celestial. Vivem vidas iníquas, podem saber as palavras certas, podem parecer bonzinhos do lado de fora, mas o seu caráter não corresponde a isso. São muitos na igreja hoje que professam a sã doutrina, mas não são salvos. Essa gente chega até a dizer: Senhor, Senhor, revelando a sua ortodoxia teológica. Eles sabem do senhorio de Jesus e chegam mesmo a concordar verbalmente com ele, mas não se submetem a ele como Senhor. São como aqueles de quem Jesus falou em Lucas 6,46: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. São fervorosos, piedosos e respeitáveis. 3 vezes usam a expressão em teu nome, em teu nome, em teu nome. Tem estado ocupados fazendo coisas em nome do Senhor, até mesmo milagres, sempre com o pensamento de que o estão servindo com zelo, mas as suas palavras são vazias. Dizer Senhor, Senhor, e então desobedecer é o equivalente moral ao beijo de traição dado por Judas. A fé verdadeira preocupa-se tanto com o fazer a vontade de Deus, quanto com afirmar os fatos da doutrina verdadeira. Jesus falou as palavras de Mateus 7, 21 a 23 como um alerta às pessoas que pensam estar salvas, mas não vivem em obediência a Deus. Diferentemente dos pregadores de hoje, que evitam perturbar as certezas das pessoas, o Senhor estava decidido a destruir as esperanças de todos os que falsamente pensavam estar redimidos. Ele frequentemente os contestava. Nunca encorajou ninguém que tivesse dúvidas quanto à sua salvação pessoal a ignorar essas dúvidas. Sua mensagem estabelece um contraste rígido com o evangelho de hoje, que parece ter sido arquitetado especialmente para sustentar falsas certezas. O padrão estabelecido pela evangelização moderna é fazer com que as pessoas entrem no esquema, façam uma oração, assinem um cartão de decisão, ou seja, o que for, e depois dizer que estão salvos e que nunca mais devem duvidar disso. Uma tal atitude, ao testemunhar, é na verdade uma luta contra o Espírito Santo, cujo ministério é fazer nascer a segurança daqueles que são salvos e convencer aqueles que não o são. Deus conhece a diferença, nós não. Ter dúvidas quanto à salvação pessoal não está errado, desde que essas dúvidas não sejam alimentadas ao ponto de se tornarem uma obsessão. As Escrituras nos estimulam ao autoexame. As dúvidas precisam ser tratadas honesta e biblicamente. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo escreveu: Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Esta demonstração é amplamente ignorada e muitas vezes anulada por explicações na igreja contemporânea. Nota de rodapé. Rhodes escreve, abre aspas, frequentemente as afirmações de Paulo são tratadas de maneira muito unidimensional. Apesar de todas as epístolas que escreveu serem endereçadas a pessoas que já obtiveram a fé salvadora, as suas palavras são demasiadamente vistas como se estivesse constantemente preocupado com o destino eterno dos seus leitores. Mas não há razão para isso. Não há só um lugar nas cartas paulinas onde expresse dúvidas de que a sua audiência seja composta de crentes verdadeiros. O pensamento de que talvez não fossem regenerados nem passava pela mente do apóstolo. Fecha aspas.
Rhodes não menciona 2 Coríntios 3:5 e nem tenta explicar que outra dimensão esse versículo poderia ter. Como pastor, eu discordo da sua afirmação de que Paulo não se preocupava com o destino dos membros do rebanho que pastoreava. Nunca soube de um pastor que afirmasse ter certeza da salvação de cada um dos membros da sua igreja. Paulo tinha toda a razão em estimular os seus membros da igreja, especialmente de Corinto, a provarem a genuinidade da sua profissão de fé. O ensino de que os crentes estão livres de observar qualquer tipo de lei moral floresce na comunidade evangélica dos nossos dias. É-nos dito que não há qualquer motivo para alguém se autoexaminar. Nota de rodapé. A tese principal de toda a teoria de Rhodes é que, abre aspas, a segurança do crente depende inteiramente das promessas diretas sobre as quais essa oferta é feita, e sobre nada mais. Segue-se que a afirmação de que um crente deve encontrar sua segurança nas suas obras constitui-se em erro teológico grave e fundamental. Se Deus é gracioso e misericordioso, e se a salvação é dada àqueles que simplesmente creem nos fatos do Evangelho, o que importa a hipocrisia, a desobediência e o pecado? Não devemos nos preocupar com esses problemas. Todavia, as Escrituras nos estimam a examinar a nós mesmos pelo menos a cada vez que participamos da ceia do Senhor. O autoexame é tão necessário hoje que em qualquer outra época. Quando as estatísticas nos dizem que mais de 1 bilhão de pessoas neste mundo são cristãos, é de se indagar quem estabeleceu os critérios que determinam essa estatística. Esse número certamente não condiz com aquilo que Jesus falou sobre muitos no caminho largo e poucos no estreito. Assinalar o quadrinho de nascido de novo no formulário de estatísticas não dá garantias de vida eterna. Até mesmo os que pertencem a uma boa igreja podem estar enganados e totalmente desprovidos da justiça de Deus em Cristo Jesus. Há várias categorias de pessoas iludidas na igreja. É claro que há os hipócritas, os que tão somente tentam parecer religiosos. Outros são gente superficial que se chama a si mesmos de crentes pelo fato de frequentar a escola dominical desde a infância ou por haverem feito uma decisão por Cristo, sem terem qualquer interesse subsequente em viver as obrigações da fé. Outros ainda estão ardentemente envolvidos com as atividades da igreja, conhecem os fatos do evangelho, mas não obedecem à palavra de Deus. Talvez frequentem a igreja por estar em procura de bem-estar, bênçãos, experiências, curas, milagres ou dons arrebatadores. Talvez sejam leais para com a denominação, a igreja, a organização, mas não para com a palavra de Deus. Poderão amar a teologia simplesmente por interesse acadêmico. Sejam quais forem as razões, muitos que se têm identificado com Cristo e com o cristianismo serão expulsos no dia do juízo. Observe atentamente que pregar, profetizar, expelir demônios e operar milagres, mesmo sob o disfarce da ortodoxia, não são provas de salvação verdadeira. Deus pode, muitas vezes o faz, agir por meio de incrédulos. Ele usou o ímpio Balaão, usou até mesmo a mula de Balaão. Caifás ouviu o sumo sacerdote e profetizou a morte de Cristo pela nação. Obras poderosas também podem ser realizadas pelo poder de Satanás, ou podem ser obras falsas. Os mágicos do Egito foram capazes de repetir quase todos os milagres operados por Moisés. Os ímpios filhos de Seva, em Atos 19, expulsavam demônios. Mateus 24 profetiza que falsos cristãos e falsos cristos e falsos profetas virão e farão sinais e maravilhas. Satanás pode fazer coisas estarrecedoras e fará praticamente tudo para enganar alguém e levá-lo a pensar que é salvo. Milagres, profecias e grandes maravilhas não correspondem a uma vida santificada, e sem a verdadeira santidade ninguém verá o Senhor. Deus quer que sejamos um reflexo sobre o seu caráter. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pelo fato de Deus ser santo, aqueles em que ele está operando crescerão mais e mais em direção à santidade. Porque Deus é perfeito, aqueles em que ele habita progredirão rumo ao seu padrão perfeito. Se você está parado ou está escorregando na direção oposta, é bom que examine a si mesmo. Buscar o padrão da perfeição não quer dizer que jamais falhamos. Significa que, quando falhamos, enfrentamos a situação. Os que têm uma fé genuína irão falhar, e em alguns casos frequentemente. Mas o crente verdadeiro terá como padrão de vida a confissão do pecado, e irá ao Pai buscando perdão. A perfeição é o alvo, a direção é a prova. Se a vida de uma pessoa não apresenta crescimento em graça, retidão e santidade, cabe a ela examinar a veracidade da sua fé, mesmo que pense haver feito grandes coisas em nome de Cristo.
Ouvir sem obedecer, o pecado dos corações vazios. Nosso Senhor continua a falar do perigo do juízo vindouro com uma breve ilustração. É a conclusão do Sermão do Monte. Esta ilustração agrega tudo o que ele já havia dito a respeito da fé, justiça e da necessidade de se viver segundo o padrão divino. É um apelo final às pessoas em perigo de serem julgadas. Abre aspas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que parece à primeira vista ser uma história muito simples é na verdade um comentário poderoso sobre pessoas que têm a cabeça cheia de conhecimento, mas o coração vazio de fé. Contrasta os que obedecem com os que não obedecem. Alguns ouvem a mensagem e agem de acordo com ela, ao passo que outros ouvem, mas não agem. A lição óbvia deixada pelo Senhor é que a diferença entre ambos é uma questão de importância eterna. Esta é uma repetição final do tema central do Sermão do Monte. Aqueles que não manifestam justiça genuína não entrarão no reino dos céus. As palavras são dirigidas àqueles que professam conhecer a Deus, que pensam pertencer ao reino, mas cujas vidas não revelam o caráter daqueles que pertencem ao rei. Dois homens são descritos em Mateus 7, 24 e 27, ilustrando tipos diferentes de ouvintes. Ambos construíram casas. Aparentemente, construíram-nas na mesma região, uma vez que o mesmo temporal e enchente as atingiu. Talvez as casas até fossem parecidas. A única diferença mencionada por Jesus está no alicerce sobre o qual foram construídas. Uma estava sobre a rocha e a outra sobre a areia. Esta história é a outra censura poderosa à religião dos fariseus. Eles não tinham qualquer consideração pela espiritualidade da alma, pela pureza do coração ou pela integridade do comportamento. Eram hipócritas, preocupados apenas com as aparências e não com a obediência a Deus. Toda a sua religião era como uma estrutura edificada sobre areia. À primeira vista parecia boa, mas em última análise era somente um desperdício de esforços, condenado à destruição certa. Os fariseus oravam, jejuavam e davam suas esmolas, mas apenas para exibirem sua piedade e melhorar sua reputação. Muito do que Jesus pregou no Sermão do Monte foi dirigido a eles e às pessoas envenenadas pelo seu ensino. Jesus começou a sua mensagem com chamada humildade ao arrependimento, mansidão, fome de justiça, misericórdia e pureza. Os fariseus sentiam apenas desprezo por essas qualidades, preferiam o orgulho, a arrogância espiritual, a autojustiça e as obras religiosas exibicionistas. Jesus proclamava às pessoas a uma justiça que ultrapassava dos fariseus, dando a entender que algo estava faltando na religião deles. Desmascarou o seu detalhismo religioso que os levava a desobedecer a letra da lei, enquanto ignoravam sua verdadeira finalidade. A seguir, reprovou seu estilo aparatoso e depois o censurou por sua atitude crítica, colocando o ensino deles em questão. Agora Jesus os desafia a agir de acordo com o seu ensino. O agir ou não de acordo com seus ensinos será o teste que demonstrará se são sábios ou tolos. Em última análise, sua decisão determinará se irão ouvir aquelas terríveis palavras: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os estudiosos têm sugerido diversas interpretações quanto ao que seja construído sobre a rocha. Alguns têm dito que no Velho Testamento Deus é chamado de rocha. Outros observam que Paulo referiu-se a Jesus como sendo o único fundamento. Mas deixamos que a passagem fale por si mesma. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ao obedecer às palavras de Jesus equivale a edificar uma casa sobre a rocha. Colossenses 1, 21 a 23 diz: E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Tiago 1, 22, um versículo muito conhecido, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. João 2,3 afirma: Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Tito 1, 15 e 16 diz: Os impuros e descrentes no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Todas essas passagens ensinam que os crentes genuínos não recebem Jesus sem permanecerem nele. Não ouvem a sua palavra para então deixar de praticá-la. Não conhecem os seus mandamentos para depois não cumpri-los. Eles não afirmam conhecer a Deus para depois negá-lo com as suas obras. A única confirmação da salvação está numa vida de obediência. Esta é a única prova possível de que uma pessoa realmente conhece Jesus Cristo. Se alguém não tem obediência a Jesus como norma de vida, sua profissão de fé não passa de um exercício verbal vazio. Pense nisto por um momento. Um homem construiu sua casa de maneira fácil e rápida, enquanto que o outro o fez pelo modo mais difícil. Construir sobre a areia não exige qualquer preparo. Não se tem de cavar, não se tem de fazer um preparo. É só construir. Trata-se de um atalho que traz resultados rápidos, mas não duradouros. Boa parte do evangelismo moderno é construir sobre a areia. Não se dá tempo para ver convicção de pecado, nenhuma oportunidade para ver arrependimento profundo, nenhuma chance para compreender por que devemos encarar a realidade de que estamos perdidos e nenhuma ocasião para que o Espírito Santo opere. A. W. Pink escreveu: há pessoas que dizem estar salvas antes mesmo de ter a sensação de que estão perdidas. Multidões que professam o nome de Jesus têm edificado loucamente sobre a movediça e frívola do ouvir, mas não obedecer. O cristianismo moderno tornou-se superficial, tolerante para com pessoas que não cavaram profundidade e que não lançaram um fundamento correto. Jesus disse que o homem sábio não edifica uma torre sem calcular o custo. Está disposto a cavar fundo, considera a responsabilidade, compreende bem o compromisso que está assumindo e quer agir com correção. Este é o homem que ouve e obedece. O dia do juízo está chegando, e aí é a isso que se referem o vento, a chuva e a enchente de Mateus 7, 25 e 27. Deus está enviando a tormenta do juízo. Alguns permanecerão e outros cairão. Os que permanecem são os crentes verdadeiros, os que caem são os que jamais creram realmente. A diferença será vista ao verificarmos se o conhecimento do Evangelho foi seguido de obediência e se uma vida de retidão seguiu-se a profissão de fé. Esta ilustração está maravilhosamente de acordo com os alertas apresentados em versículos anteriores. Todos ensinam que o teste de uma fé verdadeira é saber se ela produz obediência. Assim, o sermão de Jesus no monte termina com um alerta tremendo sobre o juízo. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Trata-se de um alerta de ruína, característico da pregação de Jesus, e que, como já vimos, é marcantemente diferente da tendência do evangelismo contemporâneo. O Evangelho segundo Jesus nos conclama uma decisão, não meramente uma nova opinião, e sim uma resposta de obediência ativa. Qual foi o resultado do sermão? Um grande avivamento? Milhares de conversões? Não. Se alguém se arrependeu, não se menciona. Os versículos 28 e 29 de Mateus 7 dizem-nos que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Tudo o que fizeram foi analisar o estilo dele, exatamente o que os aconselhou a que não fizessem. Estavam maravilhados. A palavra grega significa literalmente que ficaram fora de si. Na linguagem dos nossos dias, diriam que os sermão os deixou bobos. Esta não era uma reação negativa. Na verdade, muitos de hoje poderiam interpretá-la como salvação. Afinal, aquelas pessoas admitiram nunca ter ouvido tanta sabedoria, nunca terem visto tanta profundidade, nunca terem compreendido uma verdade tão rica. Ninguém jamais apresentara advertências tão terríveis sobre o inferno, e certamente ninguém jamais confrontara os líderes religiosos daquele modo. Jesus falou com tanta coragem, não citou outros rabinos, firmou-se sobre sua própria autoridade. Ele abordou cada aspecto da vida humana com palavras impressionantes. Jamais tão profunda percepção das coisas fora expressa numa única e tão poderosa mensagem. As multidões acharam-no maravilhoso, mas isso não foi salvação para eles. Já haviam começado a construir sobre a areia. Não houve arrependimento, nenhuma expressão de obediência, somente análise. E foi assim que tudo terminou. Para os crentes, as coisas não podem parar aí. Alguém que tenha fé verdadeira não pode ouvir as palavras do Senhor e seguir o seu caminho sem obedecê-los. Os fiéis ficam muito mais que chocados, mais que maravilhados, mais que perplexos. Obedecem, estão construindo sobre a rocha.